Você já reparou que algumas decisões parecem crescer dentro da nossa cabeça? No começo elas são pequenas, quase inocentes, do tipo, será que eu deveria começar aquele projeto? Será que eu faço essa faculdade ou aquela outra? Será que eu posto esse vídeo? Mas aí a gente não responde a isso. A gente deixa pra amanhã, e esse amanhã vira uma semana, essa semana vira meses, e quando a gente percebe, aquela decisão já ficou tão grande dentro da nossa imaginação que parece impossível de carregar ela. E é curioso isso, porque muitas vezes não é o projeto que assusta, é a versão imaginária que nós criamos dele. E eu sei que isso pode parecer um pouco confuso, mas fica tranquilo que vai fazer sentido. É como olhar para o pé de uma montanha e acreditar que precisa enxergar a trilha inteira antes de dar o primeiro passo. Só que nenhuma montanha funciona assim. Você só vê os próximos metros. O resto vai aparecendo conforme você sobe. E cara, eu vivi isso com esse canal aqui mesmo. E talvez você nem imagine, mas durante meses eu escrevia ideias, roteiros, eu apagava, escrevia de novo, mudava esse roteiro, pensava em outro nome, outra identidade, foram muitas incertezas. Sempre existia alguma coisa que precisava melhorar. Até que um dia eu percebi uma coisa muito estranha, que eu estava querendo ganhar experiência sem ao menos fazer a única coisa que é capaz de me dar experiência. Era como querer aprender a nadar lendo livros sobre natação. Em algum momento você precisa entrar na água, mesmo sem saber direito como respirar, mesmo engolindo um pouco de água, mesmo quase se afogando, você precisa entrar na água, porque ninguém aprende antes, aprende durante. E quando publiquei os primeiros vídeos, eles estavam longe de serem perfeitos. Esse aqui mesmo tá muito longe. E hoje eu olho para aqueles vídeos e eu mudaria praticamente tudo. Mas sabe o que aconteceu? Eu vi pessoas comentando neles, pessoas compartilhando as suas experiências próprias ali. E cara, isso foi simplesmente incrível, não consigo colocar em palavras aqui. E algumas disseram, inclusive, que aquele vídeo apareceu exatamente no momento que elas precisavam ouvir aquilo. E isso me deixou pensando que imagina se eu tivesse esperado mais 6 meses pro vídeo ser perfeito. Talvez esse vídeo nunca tivesse encontrado essas pessoas. Às vezes a nossa busca pela perfeição não atrasa só a nossa vida, mas também pode atrasar a vida de alguém que precisava daquilo que nós poderíamos oferecer. Seja algum pensamento nosso, ou algum facilitador de caminho, ou até mesmo alguma execução profissional nossa. Às vezes a nossa busca pela perfeição não atrasa só a nossa vida. Ela pode também acabar atrasando alguém que precisava escutar aquilo, ou que precisava daquele projeto em ação. E isso aconteceu também quando eu tava pra começar o meu curso de psicologia, porque eu já sabia que ia consumir boa parte do meu tempo. Eu sabia que minha rotina mudaria completamente. Eu sabia que isso seria cansativo pra mim, que eu precisaria adaptar muitas coisas. E isso foi há 5 anos atrás. Então eu comecei a fazer aquilo que todo mundo faz quando está com medo, e eu tenho certeza que você também faz. Comecei a pesquisar. Pesquisei no Google, pesquisei no YouTube, vi vídeos, depoimentos, grade curricular, o mercado da profissão, o salário médio, mais vídeos ainda, mais opiniões, pedi opiniões de amigos, enfim, muita coisa. Até eu perceber que eu não estava buscando respostas, eu estava buscando uma desculpa suficientemente elegante para continuar parado. Então eu simplesmente comecei a faculdade, sem mais nem menos, apenas isso. E cara, hoje olhando para trás, eu não me arrependo nem por um segundo, porque a pessoa que entrou naquela faculdade não é a mesma que tá aqui gravando esse vídeo. Não porque a faculdade mudou minha vida e ela tem um poder místico sobre isso, não, mas porque começar mudou. E isso me faz pensar em uma coisa muito interessante da psicologia. Existe um princípio que nós utilizamos, muito conhecido já, chamado exposição, que é quando alguém possui um medo intenso, seja de falar em público, dirigir, entrar no elevador, qualquer coisa que você pense, a solução normalmente não é esperar aquele medo desaparecer, porque ele raramente vai desaparecer sozinho. O caminho costuma ser justamente o contrário. Você se aproxima aos poucos, claro, daquilo que você evita, primeiro de maneira pequena. Então você faz uma exposição rasa ali, depois um pouco mais, você vai se aprofundando, até que seu cérebro, ele percebe uma coisa, que talvez aquilo não é tão perigoso quanto ele imaginava, e o medo começa a perder aquela força que ele tinha, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E eu acho fascinante como isso serve para praticamente tudo na vida, porque existe uma diferença enorme entre um perigo real e um perigo imaginado pela sua mente. Cara, imagina um quarto completamente escuro. Você entra nele e você não consegue enxergar nada. Seu cérebro começa imediatamente a criar possibilidades, não é? E se eu não estiver sozinho aqui? E se tiver mais alguém aqui comigo? E se eu tropeçar? E se acontecer alguma coisa? Mas basta acender a luz que o quarto continua exatamente igual. O que mudou foi a quantidade de informação que você tinha sobre o quarto. E a ação faz isso com a vida também. Ela acende a luz. Quando você só pensa, tudo parece muito gigante. Quando você começa aquilo, os contornos aparecem.
os problemas ficam mais específicos, e problemas específicos sempre são mais fáceis de resolver do que medos abstratos que você não sabe o que é. Só que aqui existe um detalhe muito importante, que começar não significa agir sem pensar. Cara, existe uma diferença enorme entre coragem e imprudência. Se alguém decide atravessar uma estrada movimentada de olhos fechados, cara, isso não é coragem, é irresponsabilidade. Coragem é olhar para a estrada, esperar o momento certo e ainda assim aceitar que existe algum risco, porque o risco sempre vai existir. A vida não oferece garantias, ela oferece possibilidades, e quem espera garantias absolutas acaba assistindo a própria vida da arquibancada, enquanto as outras pessoas, mesmo com medo, entram em campo. Talvez você esteja adiando alguma coisa agora. Não precisa ser um canal no YouTube, pode ser uma conversa com alguém, pode ser um curso, uma mudança de carreira, um livro, uma academia, um relacionamento, ou simplesmente admitir para si mesmo quem você realmente quer ser. E talvez você esteja esperando sentir confiança para isso. Mas cara, deixa eu te contar um negócio que de fato acontece. A maioria das pessoas acredita que primeiro vem a confiança e depois a ação, mas na prática quase sempre acontece o contrário. Primeiro vem a ação, depois a experiência, depois a confiança. Ou seja, é um caminho inverso. Ninguém nasce confiante. As pessoas acumulam pequenas evidências de que conseguem aquilo. É como construir uma ponte. Você não coloca todas as vigas de uma vez. Você coloca uma, depois outra, aos poucos, certo? Até que um dia você percebe que você já consegue atravessar aquela ponte. Existe uma frase que eu gosto muito. O primeiro passo não leva você até onde você quer chegar. Ele apenas tira você do lugar onde você está atualmente. E talvez seja exatamente isso que você precise hoje. Não resolver a sua vida inteira, só sair da inércia. Porque a inércia tem um poder estranho. Ela faz parecer confortável permanecer parado, mas ela cobra juros. Cada mês esperando o momento perfeito é um mês a menos vivendo a vida que você poderia estar vivendo e construindo. Talvez daqui a alguns anos você olhe para trás e nem se lembre exatamente de como tudo começou, mas você vai agradecer profundamente por aquela versão de você que decidiu agir mesmo com medo, porque aquela versão não esperou o medo desaparecer, ela caminhou com o medo. E talvez essa seja a definição mais bonita de coragem que eu conheço. Não é não sentir medo, é entender que algumas coisas importantes só aparecem para quem aceita dar o primeiro passo sem conseguir enxergar a escada inteira. E então, se existe alguma coisa que faz semanas, meses ou talvez anos que você tá com vontade de começar, cara, talvez hoje não seja o dia de planejar mais um pouco aquilo. Talvez seja apenas o dia de você começar, porque quase sempre o primeiro passo é o mais pesado, mas raramente ele é o mais difícil. Os próximos costumam encontrar você já em movimento.